A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que exige sensibilidade, acolhimento e informação. Trata-se do transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD, que é a sigla, né? E para falar sobre este tema, nós estaremos aqui com uma convidada especial, Daniele. Daniele, ela é pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Ela vai nos ajudar a compreender melhor esse transtorno e como podemos atuar de forma mais acessível, especialmente no ambiente da igreja. Daniele, a paz do Senhor. Olá, Leonice, tudo bem? A paz do Senhor. Eu cumprimento a todos também que nos ouvem, que nos assistem com a paz do Senhor. Agradeço novamente o convite, né, de poder participar aqui com os irmãos, falando sobre mais um tema, um assunto comum, né, da acessibilidade, que é o TOD, transtorno opositor desafiador ou desafiante. Daniele, agradeço por ter aceitado o nosso convite para falar sobre um assunto que desperta bastante interesse e atenção. Para isso, Daniele, nós vamos fazer algumas perguntas e a primeira pergunta que nós temos aqui é: o que é o transtorno opositor desafiador e como ele costuma se manifestar nas crianças e nos adolescentes? Fala pra gente, Daniele. Eu vou aqui só fazer um parêntese inicial, de acordo com a minha formação, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Então, nós vamos falar um pouco desse ponto de vista, tá? Nós temos a fonoaudiologia, que tem o ponto de vista dela, né? Com relação à linguagem. Nós temos a medicina, a ciência. Claro que todas nós estamos embasados na ciência. Nada é daquilo que a gente pensa, como a gente acha, né? Tudo tem um embasamento científico. Então, assim, do meu ponto de vista, como pedagoga, psicopedagoga, né? Nós vamos falar um pouco do conceito e de alguns detalhes, né? Então, com relação a isso que você perguntou, né? O transtorno, né? O TOD, ele é um transtorno de comportamento, né? Muito mais comum até do que a gente possa imaginar na igreja. É comum a gente ver na escola, né? O aluno, é comum a gente ver no consultório médico, no consultório do psicopedagogo, né? O consultório terapêutico. É muito comum, porque existem condutas, né? Que esses profissionais precisam ter e atuar em cima desse transtorno. Então, assim, como a gente pode perceber, né? As características. Aquela criança que é muito desafiadora, o adolescente também. A gente tem, né? A gente fala mais assim da criança, porque quanto mais cedo para tratar, melhor. E a gente consegue perceber mais facilmente na criança. Lembrando que não é qualquer birra, né? Qualquer criança que chore muito, que é o TOD. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Na verdade, na igreja, nós não precisamos ter o diagnóstico para poder acolher essa criança. A gente sempre fala sobre isso, né? Quando nós temos a oportunidade, enquanto equipe de acessibilidade, para falar disso. Então, as irmãs não têm que ter formação, não precisam saber diagnóstico para poder ajudar. Então, aqui são pequenas características que nós vamos falar um pouco, né? Pequenos pontos para ajudar os irmãos, né? Então, quando a gente percebe aquela criança muito agitada, chora muito fácil, né? Desafia muito as figuras de autoridade, né? O que seriam essas figuras de autoridade? O pai, a mãe, né? O professor da EBD. Na escola, da mesma forma, né? Os irmãos, de um modo geral, na igreja, e todos aqueles que estão ao redor dessa criança. Então, essa criança desafia, né? Por qualquer motivo, ela desafia a pessoa. E, assim, ela é difícil de obedecer uma regra, né? Um comando. É difícil, realmente, torna-se um comportamento muito difícil. Então, um conceito básico, vamos dizer assim, né, seria isso, seria um distúrbio de transtorno de comportamento, né, por isso tem o nome de transtorno opositor, onde a criança desobedece muito facilmente, tem esses rompantes de choro, né, muitas vezes a gente não consegue controlar e realmente a gente não consegue, não adianta a gente tentar, muitas vezes assim, na força, né, até muitas vezes a gente fica até muito nervoso, né, em querer agir. Então, assim, não adianta muito, porque é uma situação que, aos poucos, a criança vai se acalmando quando acontece, né, um episódio assim. Então, assim, nós chamamos de birra, muitas vezes, o comportamento de choro agressivo forte, né, mas nem sempre é a birra, né. Nós damos como exemplo, assim, aquele choro muito forte, parecendo aquela pirraça, mas não é isso, né. É uma situação que a própria criança não controla.
Muito importante, Daniela, essa sua explicação. É tão importante nós entendermos, não é, que o TOD ele vai além da birra, não é? E que exige um olhar atento e acolhedor. Agora, Daniela, vamos falar sobre os desafios enfrentados pelas famílias e educadores. Para isso, nós preparamos uma pergunta o seguinte: quais são os principais desafios enfrentados pelas famílias e educadores ao lidar com o TOD? Então, as pessoas, né, que convivem com crianças e com adolescentes com o TOD, elas realmente encontram muitos desafios, né? Eu posso dizer que, assim, um desafio um deles, né, seria, assim, a dificuldade em manter uma regra clara, conversando com a criança, né? Vamos fazer isso, dar comandos naquela hora do choro, naquela hora daquela condição de ele estar ali nervoso e não conseguir se controlar. É muito complicado a gente chegar para a criança e falar: olha, agora você não pode mais chorar, agora nós vamos ter a nossa aula e depois nós vamos. Aí a gente querer, né, acalmar a criança falando: daqui a pouco é o louvor, é isso. Não é assim, porque não vai adiantar, porque nem a própria criança consegue se controlar. Eu já tive atendimentos onde a criança chegou para mim muito nervosa, chegou da escola muito chateada, chorando muito, bateu na mãe na rua, a ponto de chamar a atenção das pessoas, e a criança chegar para mim, uma criança não era da igreja, né, um cliente meu, e ele falou para mim: tia, eu não consigo me controlar. Então, muitas vezes é necessário medicação, né? Nem sempre, mas geralmente. Por quê? Como eu falei, a criança muitas vezes ela se coloca em risco. Então, muitas vezes ela chega a se agitar tanto, a gente tenta segurar, ela tenta soltar da nossa mão e ela acaba podendo bater a cabeça, né? Bater um braço de forma assim brusca, né? E poder realmente se machucar. Até muitas vezes pular de algum andar mais alto, né, no meio daquela situação ali, porque realmente é um comportamento diferente. Então não adianta muitas vezes acolher, falar, e a criança fica mais agitada ainda. Isso pode deixar ela mais nervosa. Então, um desafio é esse, um dos, né? De manter essa comunicação clara, a gente conseguir estar calmo, porque é complicado. Então, quer dizer, e muitas vezes ela se recusa a ouvir a instrução, ela se recusa a aceitar a regra, né? Ela se recusa a colocar em prática uma instrução que você dê, né? Então, tudo é muito complicado no momento em que a criança está realmente passando por aquela situação ali de agitação, né, e de oposição. Porque é muito comum, exatamente, né, por isso tem o nome, ela se opor àquilo que a gente pede. Realmente, Daniele, são muitos desafios. E o apoio de um profissional nesses momentos faz toda a diferença. E, Daniele, pensando nisso, nós vamos fazer uma pergunta aqui. Existe alguma abordagem terapêutica ou educacional que tem se mostrado eficaz no acompanhamento dessas crianças? Sim. Então, existem, Leonice, sim, algumas abordagens, né, mais indicadas, né, por exemplo, com relação à parte terapêutica, né, é muito indicado o TCC. O que seria isso, né? Terapia comportamental cognitiva ou cognitiva comportamental, que é realizada por um psicólogo, né? Então, a mãe que já tem a criança com esse transtorno, já sabe que ela tem, ela precisa, né, ser orientada a procurar esse profissional, né, o psicólogo. Se essa criança tem alguma dificuldade escolar, essa criança precisa também da ajuda do psicopedagogo ou do neuropsicopedagogo, né? Se for uma criança pequena, de repente ainda em amadurecimento de algumas funções, pode até ser necessário o psicomotricista, que vai trabalhar com a parte motora. Talvez alguns possam precisar da terapia ocupacional, pode acontecer, né? Alguns, como eu falei, a questão da medicação. Mas por que toda uma equipe assim? Porque nem sempre a criança que tem esse transtorno, ela tem somente esse transtorno. Então, ela pode ter um TDAH, ela pode ter outras questões, dificuldades de aprendizagem, como eu falei, e aí por isso ela vai precisar de outros profissionais para ajudar. Então, aí torna-se necessário uma equipe, né, para o atendimento dessa criança, fora, claro, da igreja. Então, ela, obviamente, é uma criança que estuda, né? Então, o professor precisa ter orientação dos próprios terapeutas, né? A família precisa ter orientação, então, o psicólogo, né? Geralmente, TCC é a linha, né? Comportamental cognitivo, porque dentro da psicologia existem várias linhas de abordagem, a psicanálise, a
psicologia sistêmica. Então, nesse caso, o mais indicado é o TCC. Então, exatamente, o psicólogo, né, que trabalha com o TCC, ele vai orientar essa família. Ele pode orientar, deve orientar, fazer contato com a escola para orientar o professor, porque, de um modo geral, né, essa criança tem necessidade de ajuda, de suporte em todos os âmbitos, seja no emocional, obviamente, né, no pedagógico, quando é necessário, como nós falamos, da parte medicamentosa também, se for necessário, então precisa ser visto por uma equipe. E, na verdade, assim, nós falamos um pouco sobre a questão dos desafios, né? A questão de também estratégias. É importante nós termos estratégias, mas aí depende de cada criança. Né? Eu não posso chegar e falar, mãe, você que está ouvindo, faça isso. Não é assim, né? Porque não existe uma receita, né? Cada caso é um caso, assim como cada autista é um, cada TDAH é um, cada criança com deficiência intelectual é uma, né? Então, nós precisamos ter essa clareza, né, em mente. Nós precisamos orientar as famílias, precisamos também, muitas vezes, o próprio profissional receber orientação, como eu falei, o terapeuta ocupacional receber orientação do psicólogo, o fono receber orientação, e assim por diante, porque, como eu falei, integra muitos comportamentos, né, muitas habilidades, né? Muito esclarecedor, Daniele. E a atuação, não é, de uma equipe, o olhar multidisciplinar são mesmo essenciais. E agora, Daniele, antes de finalizarmos, né, nosso programa, finalizarmos esta conversa enriquecedora, fale para nós sobre o papel da igreja nesse processo de acolhimento, ou seja, não é, como o convívio na igreja pode contribuir para o acolhimento dessas pessoas com TOD? Então, Leonice, com relação ao convívio, né, na igreja, o que nós mais podemos fazer e precisamos fazer, né, é acolher. Né? A gente precisa oferecer um ambiente acolhedor, né, para essa família, principalmente, porque a criança ela é mais fácil para se adaptar, né? Mas a família precisa se sentir acolhida para que ela volte, principalmente se for uma família que não faz parte ainda da igreja. Então, ela precisa se sentir acolhida e se sentir confortável naquele ambiente. Quando acontecer uma situação dessa, assim como qualquer outra criança, com qualquer outra dificuldade, né? A questão dos irmãos olharem e comentarem, as outras crianças muitas vezes podem ficar com medo. Não há necessidade disso, mas isso tudo vai partir da gente, né? Do nosso comportamento, da nossa orientação, né, para com a igreja. Então, é necessário que nós possamos entender, acolher, saber que não é algo espiritual, é algo muitas vezes, sim, comportamental, emocional, e essa criança, essa família precisa de ajuda. Então, acolher em primeiro lugar, né, respeitar porque com todos, né? Nós precisamos ter respeito com todos. Então, com as pessoas que têm uma dificuldade, um comportamento diferente, mais ainda, né? Porque eles não são doentes, não precisam de pena de ninguém, né? Muitas vezes a gente vê fora, né? Ah, ele é doentinho, mas essa palavra, essa expressão não faz parte do nosso meio. Nós não podemos dizer isso, né? Ah, deixa ele porque ele é doentinho. Não é assim. Né? Então, assim, existe, sim, condutas para a gente poder melhorar. Essa criança, provavelmente, ela é tratada lá fora, ela tem terapeutas e médicos e medicações, né? Então, quer dizer, dentro da igreja é o último lugar que ela precisa ser, vamos dizer, maltratada, né? Desrespeitada. Então, a gente precisa, sim, conversar com as crianças na igreja, né? As professoras que puderem, né, orientar as famílias, né? Nós temos muitas professoras que são profissionais, né? Mas, como eu falei, não é necessário ser, mas aquelas que são podem ajudar, de acordo com ali a orientação do ministério, com a ciência do ministério. Cada caso é um caso. Então, em primeiro lugar, acolher, respeitar, oferecer um ambiente favorável. Se está chorando, se está muito agitada, a criança chega a ficar vermelha, a criança sua, né? Então, assim, deixar ela se acalmar, tirar da classe, lavar o rosto, deixar ela correr se for preciso, deixar ela ir para o jardim, ir para a garagem um pouco, fazer qualquer outra coisa, porque houve algum problema, algum gatilho que a fez se mudar aquele comportamento naquele momento, né? Vamos dizer, ela se desregulou, vamos dizer assim. Então, assim, ela realmente mudou. Então, houve uma razão para aquilo.
Então, a gente precisa tentar entender. Se a gente não conseguir entender, tudo bem, não vai ser em 40 minutos de aula, meia hora de culto, que nós vamos conseguir, né? Então, é melhor deixar que ela se acalme da forma dela, depois tudo volta para o seu lugar, né? Então, quer dizer, na igreja é o local onde a gente mais precisa saber acolher, porque são nossos irmãos, né? E muitas vezes temos adultos assim também, que lá na infância não foram diagnosticados. Muitas vezes, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, não se conhecia tanto sobre esse assunto, né? E aí as pessoas não tinham tratamento. E com isso, acaba que hoje é um adulto que ainda pode ter, sim, essas manifestações desse comportamento mais agressivo, mais agitado. Nem todos são agressivos, tá, irmãos? As crianças, adolescentes, não. Alguns, sim. No adulto pode acontecer, né? Então, nós precisamos entender que isso é um transtorno, né? E que é preciso acolhimento e tratamento. Irmãs, então, eu espero ter contribuído aqui. Agradeço mais uma vez a Leonice pelo convite, tá? E eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor. Daniele, nossa gratidão, Daniele, por compartilhar conosco tanto conhecimento e sensibilidade. O que ouvimos aqui reflete a realidade de muitas famílias e educadores. Quando há o acolhimento com amor e respeito, tudo pode ser transformado, não é? Daniele, então agradecemos, né, você. E com esse olhar mais atento e compassivo, nós encerramos mais uma edição do Acessibilidade em Ação. E hoje, né, compreendemos que o transtorno opositor desafiador requer não apenas atenção, mas, sobretudo, acolhimento e que possamos ser, não é, usados pelo Senhor dentro e fora da igreja, promovendo ambientes acessíveis. Muito obrigada a todos que estiveram conosco e nos encontraremos, se Deus quiser, no próximo programa. A paz do Senhor.